Manhãs de sábado, conversas das 12 às 13 horas com Raquel Marques e muitos convidados. Hoje, sábado 3 de dezembro, os nossos convidados são a Casa Mãe do Gradil, com a doutora Sónia Ferreira e a dona Antonieta Pina. Desde já agradecemos a vossa presença aqui na Rádio Oásis e vamos começar a nossa conversa como já é habitual. Vamos saber um pouco mais da história. Vamos até à Casa Mãe do Gradil, saber há quantos anos existe a Casa Mãe do Gradil, doutora Sónia. Olha, a Casa Mãe do Gradil fez este ano 63 anos. Portanto, tem uma longa história para trás, não é? Ao longo destes anos houve muita gente presente, portanto, nesta casa. Começou com a nossa fundadora, Dona Maria de Jesus Alcântara, que, portanto, tinha aqui muito sensibilizada para estas questões das necessidades das pessoas e das crianças em particular, acabou por criar a Casa Mãe. A Casa Mãe teve várias direções, teve muita gente envolvida. Neste momento temos uma direção composta pelo nosso presidente, o Sr. Padre Paulo. Temos aqui connosco a nossa vice-presidenta, Dona Antonieta. Há depois outros elementos da direção, Conselho Fiscal e uma equipa técnica que, de facto, desde 1999 integra realmente os quadros da instituição. Portanto, são 63 anos cheios de pessoas, cheias de sentimentos, cheias de histórias, de facto, para contar. Estava-me a doutora Sónia a dizer algumas coisas eu não sei muito bem ainda contar, sou ainda nova neste projeto e fazia-me sinal, eu não vou responder porque quem vai responder é a Dona Antonieta, a vice-presidente da Casa Mãe do Gradil. É fácil como vice-presidente conduzir este projeto já com alguns anos, mas sempre com muitas novidades. Todos os dias abrimos um livro e temos uma nova página para ler, não é assim, Dona Antonieta? Olá, Raquel, bom dia. É mesmo assim como diz. Todos os dias temos uma página nova para ler e mais importante ainda, temos uma página em branco para escrever, para continuar a escrever esta história da Casa Mãe do Gradil. Há cerca de 2 semanas eu e uma colega minha pegámos nos livros datas da Casa Mãe do Gradil desde a primeira ata e estive um dia inteiro, estava à procura de uma informação. E então estive um dia inteiro a ler as atas da Casa Mãe do Gradil, desde a primeira até ao ano 2000, que foi o ano em que comecei a integrar o corpo diretivo da Casa Mãe do Gradil. E foi impressionante ver a história da Casa Mãe. As lutas desde a Dona Maria de Jesus, desde o início, de tudo aquilo que nós chegámos à instituição e que vimos já feito, tudo o que foi preciso fazer para conseguir. É uma história realmente de amor. É uma história de muito amor, que nós somos protagonistas há 11 anos. Mas é uma história de amor que já dura há 63 anos. É impressionante ver como ao longo destes 63 anos as pessoas têm sempre dito sim à Casa Mãe do Gradil. E estão presentes quando é preciso reparar um telhado, quando é preciso fazer obras, como é agora o caso, como é preciso até uma mesa que nós temos nas antigas instalações, uma mesa grande de cozinha com uma pedra mármore. Até essa mesa está referenciada no livro datas, porque até essa mesa foi oferecida. E esse é o objetivo de ajuda, de amor que nos vai falando ao longo destes 63 anos de existência. É verdade, olha, eu e a doutora Sónia, queríamos aproveitar este momento, porque não é todos os dias que falamos assim para as pessoas que nos escutam, para um leque tão abrangente, para agradecer a todas estas pessoas que ao longo destes 63 anos têm estado presentes. Pessoas que hoje já terão idade, outras que já estarão no céu, mas que estão os filhos, estão os netos,
E queremos dizer-vos muito obrigado em nome de todas as crianças e jovens, em nome de todas as direções que têm passado pela Casa Mãe do Gradil. Bem-ajam. Doutora Sónia, na Casa Mãe do Gradil é um projeto que todos os dias há sempre uma novidade, mas todos os dias também se pode receber utentes, crianças, jovens nesta casa. Nesta altura, quantos jovens é que a Casa Mãe do Gradil tem? Desde que idades? Pronto, nós temos de facto uma faixa etária muito alargada. Neste momento a criança mais pequena que temos tem 7 anos, a mais velha tem 19. E estamos com 37 utentes, mas temos uma capacidade para 50. Portanto, temos vindo também neste momento a observar uma situação que há 5, 6 anos atrás não observávamos, que é de facto poucos pedidos de institucionalização para crianças. Todos os pedidos de institucionalização que nos chegam de momento são de facto para jovens, e jovens com problemáticas cada vez mais graves do que há uns anos atrás. Para nós também tem sido muito complicado nós gerirmos esta situação. Porquê? Porque com 16 anos intervém-se de maneira diferente de quando nos chegam com 6. Portanto, com 16 anos é muito mais complicado nós conseguirmos conduzir e criar um projeto de vida para aquela jovem mais fidedigno do que uma criança com 6 anos. Portanto, nós com 6 anos conseguimos encaminhar de uma forma diferente que com 15 ou 16 já não conseguimos. De facto, é esta a realidade que temos. Portanto, neste momento são estes os jovens que nos chegam e, portanto, nós aqui também temos que nos adaptar a esta nova realidade. É complicado, porque naturalmente com 16 anos as histórias de vidas cada vez são piores, cada vez há mais coisas para tentar reparar e nem sempre é fácil. E mesmo com a ajuda dos técnicos, dos assistentes sociais, dos psicólogos e tudo mais, por vezes acaba por não ser suficiente, porque há muito sofrimento interno que precisa de ser sarado e que às vezes com estas idades já é muito difícil de se lá chegar, pelo menos enquanto estão connosco. Depois, a posteriori, se calhar poderão ter outros tipos de encaminhamento, mas connosco, dos 16 aos 18, é muito complicado fazer-se aqui um trabalho mais fidedigno, digamos assim. Mas claro que para nós é uma luta constante e, portanto, independentemente disso tudo, nós damos sempre o nosso melhor e queremos fazer com que as coisas corram da melhor forma possível. Se conseguimos, eu quero crer que alguma coisa fica lá. Depois o futuro, só o futuro dirá se de facto as coisas resultaram bem ou não. O jovem também tem que querer. Claro, é fundamental. Se o jovem não quiser, é meio caminho andado para a situação não correr bem. Doutora, falou-me aí de 7 anos e que será a idade que se melhor vai manobrar a criança para uma vida melhor. Mas até lá, até aos 6, 7 anos, esse jovem vai ter outros percursos. Isto é uma curiosidade. E só depois é que pode ir para a Casa Mãe do Gradil, ou vocês podem receber crianças mais pequeninas? Nós podemos receber. Portanto, o nosso regulamento interno diz precisamente isso. Portanto, nós podemos acolher crianças a partir dos 4 anos de idade. Bom, de facto, com 4 anos, nós conseguimos, equipa técnica, juntamente com a direção, perceber qual vai ser o futuro no imediato daquela criança. Claro que há aqui uma fase de acolhimento, há aqui uma fase de avaliação, onde nós, de facto, temos que perceber que recursos, que suporte familiar é que aquela criança tem para podermos, de facto, definir o projeto de vida. Porque uma criança com 4, 5 anos, quanto a nós, e tem sido desde há longos anos nossa prática, de facto, tentar encaminhar as crianças o mais cedo possível para projetos de vida alternativos. E quando eu digo isto, estou a falar em situações de adoções. Porque, de facto, por melhor que seja uma instituição, nós somos uma instituição. Nós, de facto, não queremos ter as crianças connosco até à maioridade. Já lá vai o tempo em que, de facto, isso acontecia, que as crianças entravam com 4, 5 anos e ficavam até aos 18 anos nas instituições. Hoje em dia não é política, nem na Casa Mãe do Gradil, nem em Portugal. Portanto, hoje em dia, nós, de facto, tentamos, o mais rapidamente possível, encaminhar estas situações. Claro que tem que haver uma avaliação para aferir se esta situação é viável ou não. Mas, felizmente, posso dizer que, ano passado, tivemos 6 situações de adoção. Portanto, para nós foi fantástico. Foi muito bom mesmo. E hoje essas crianças estão felizes com as novas famílias?
Vocês não conseguem ter esse... Nós não temos esse feedback. Eu costumo dizer, não nos dizem nada. Se corresse menos bem, certamente que nos contactariam para eventualmente Mas uma era possível... importante que houvesse esse feedback, essa informação. Esta informação fica depois do lado do Centro de Adoções, que é a equipa que acompanha. Eu percebo também querer-se cortar aqui um bocadinho o cordão umbilical, porque de facto, tanto para as crianças... Mas eles cresceram um pouco convosco. Claro que sim, por isso nós fazemos questão de lhes fazer um álbum com fotografias dos amigos, porque claro que não esquecem. Nós fomos por determinado tempo a casa daquelas crianças e, portanto, eu acho que é muito bom e positivo elas terem referências de facto da casa-mãe, e por isso levam um álbum com fotografias dos funcionários, dos melhores amigos. Se é suficiente, se calhar não é. O que eu acho é que do outro lado é tudo tão bom o poder ter uma família que ame, que as ame, que zele pelo bem-estar delas, que cuide no dia-a-dia, o ter uma atenção mais individualizada, o ter um pai e uma mãe. Eu acho que isto diz tudo e de facto supera tudo o resto. Doutora Sónia, vou continuar com este projeto porque hoje em dia há crianças que não estão felizes. E isso preocupa-me a mim, preocupa a si, preocupa a Dona Antonieta. Acho que, e sei que não é a casa-mãe do Gredil que tem essa responsabilidade. Mas sempre que seja detectada os maus tratos, a criança não estar feliz, ou melhor, a criança não conseguir encontrar a felicidade com a sua família, e eu sei que é totalmente diferente a criança estar nos braços da mãe, mas às vezes não é possível por muitos aspectos. A casa-mãe do Gredil consegue ter algum aspecto positivo e consegue levar a essas instituições, sabendo de alguma criança que não está a ser bem tratada naquele berço maternal, naquele berço de familiar? Portanto, neste momento é dever de todos nós, sempre que nós tenhamos percepção que alguma situação possa estar a correr menos bem de uma criança ou de um jovem, nós, todos, pessoas particulares, temos como dever sinalizar essa situação. Pronto, como é que se pode fazer essa sinalização? Hoje em dia eu penso que as pessoas já estão de facto informadas, portanto, há as comissões de proteção de crianças e jovens, portanto, que é um primeiro recurso, portanto, há uma situação em que de facto se detecta que pode haver indícios de alguma das tipologias de maus tratos. Portanto, a pessoa dirige-se à Comissão da Área de Residência e, portanto, sinaliza a situação. Portanto, a situação pode ser anónima, portanto, a pessoa pode, de facto, fazer uma denúncia, digamos assim, anónima, e fica referenciada e, portanto, os técnicos que trabalham nas comissões de proteção fazem depois uma avaliação, vão ver se de facto a situação é dessa forma ou não e, portanto, fazem um parecer e, de acordo com isso, intervêm ou não. Portanto, todos nós, a sociedade civil, tem de facto este dever de sinalizar estas situações. Mas nós, portugueses, temos muitas burocracias e são necessários muitos papéis até a criança chegar e ficar sinalizada. E aqui é a minha preocupação. Se a criança não tem sorriso, se a criança não vai à escola, se a criança não tem outra facilidade de comunicar com outras crianças, isto está a prejudicar a criança. Por vezes os pais não se apercebem desta situação e aqui é a preocupação. Aqui é a preocupação e os papéis são tantas burocracias que às vezes perdemos. A criança perde um ano escolar, vai perder o segundo e assim, a criança não está a ser uma criança normal.
Pois, eu acho que, olha, isso diz e diz muito bem. De facto, isso acontece. Agora acontece porquê? Porque, de facto, as coisas estão estruturadas de uma forma, se calhar, menos boa. Porque todos temos sempre muito trabalho, porque há inúmeros processos e, de facto, eu costumo dizer que às vezes é humanamente impossível. Portanto, mesmo que haja muito boa vontade, por mais que os técnicos queiram intervir naquele momento, há uma série de constrangimentos que surgem que, de facto, não depende por vezes deles. Às vezes coisas muito simples. Às vezes o facto de não ter um carro para se deslocarem inviabiliza, por exemplo, uma visita domiciliária. E as pessoas que realmente estão por fora não têm percepção, às vezes, destas situações. Mas, de facto, era necessário haver mais técnicos no terreno. Portanto, eu acho que o grande erro continua a estar aí. Portanto, era necessário haver pessoas, diariamente, semanalmente, mensalmente, na casa daquelas pessoas, a ajudá-los, a interpretar os sinais. Não é? Estava a dizer, e bem, a criança está triste, está prostrada, alguma coisa, de facto, se passa. Ok, vamos a casa, vamos ver em conjunto com os pais, vamos ver em conjunto com a família, porque de facto ninguém quer retirar uma criança, não é? O acolhimento institucional é uma última medida a ser aplicada, portanto tenta-se que outras situações antes do acolhimento sejam possíveis e de facto começa-se com a família nuclear, portanto mãe e pai, família alargada, tios, avós, vamos ver se há alguém de retaguarda que possa dar apoio, quando de facto estes não existem ou não são de facto pessoas idóneas e, portanto, não são resposta, encaminha-se então para as instituições. Agora, Portugal tem um sistema de proteção social que, de facto, não contempla técnicos no terreno e lá está um colega, por exemplo, as comissões de proteção continuam a funcionar hoje em dia com elementos cooptados das instituições concelhias. Portanto, é assim, como é que a pessoa pode trabalhar numa instituição e numa comissão? Quer dizer, anda a mil, de facto, não é? Porque está a pensar no trabalho que deixou na sua instituição e está a trabalhar na comissão e, de facto, isto é muito complicado gerir estas duas situações. De facto, eu acho que o problema fundamental é a falta de técnicos no terreno. Sem dúvida, para aferir essas situações. Vamos voltar de novo à Casa-Mãe do Gradil e sabendo que tem um projeto em mãos nesta altura bastante responsável e também sempre com uma mais-valia. A Dona Antonieta há pouco falava-me que sempre foi necessário pintar uma parede, restaurar um telhado, construir mais uma parede. Andam sempre a tentar melhorar as vossas instalações e agora têm um projeto de pintura. Como é que estamos? A casa tem 63 anos, não é? Necessita agora urgentemente de pintura, é isso? Não? Então, doutora? A casa tem 63 anos, mas estas instalações foram construídas em 2002. Portanto, já não tem. Exatamente. Já não tem. A instituição é que, sim senhora, tem os 63 anos. A pintura, agora... As pinturas... Portanto, como a doutora Sónia disse, as nossas instalações atuais foram inauguradas em 2003. São, por isso, umas instalações recentes e que era suposto, dado o grau de qualidade que era exigido, que as instalações, portanto, se preservassem por mais algum tempo. Acontece que, infelizmente, nós não fomos muito bem servidos pelos empreiteiros que adjudicaram a obra. Então começaram a aparecer infiltrações nas casas, porque os telhados não estavam bem construídos, muitas infiltrações, e as vivendas, apesar de terem apenas 8 anos, começaram já há algum tempo a apresentar, portanto, danos nas paredes, devido a essas infiltrações. Nós iniciamos este ano, em fevereiro, uma intervenção em que todos os 5 telhados, 4 telhados, porque um foi o ano passado reparado, tivemos um incêndio numa das casas. Então este ano as 4 vivendas, todas elas andam desde fevereiro já
a ser alvo de uma intervenção profunda. Portanto, os telhados por dentro, todas pintadas por dentro, pelo exterior, porque já tinham muitas rachas, e estamos neste momento, tanto esta semana deve ficar, a última casa deve ficar pintada na sexta-feira. Depois temos ainda mais coisas, mais obras para acabar de manutenção, digamos assim. Mas a Casa Mãe do Gradil tem uma direção que não baixa os braços e tem sempre vários projetos. Doutora Sónia, qualquer pessoa pode se inscrever para ajudar, para ser voluntária? Sim, sim. Portanto, nós temos, neste momento temos o nosso site na internet, temos os nossos prospectos também, portanto qualquer pessoa basta contactar telefonicamente ou via e-mail, portanto é dizer que pretendia fazer voluntariado connosco, que nós procedemos à marcação do atendimento e depois logo, de acordo com essa situação, vemos para que setor é que podemos encaminhar a pessoa. Nesta altura, tem muitos voluntários? Nunca é muitos. Nós, de facto, temos, felizmente, muitas pessoas disponíveis, como a Dona Antonieta há pouco disse. Temos muitos voluntários muito disponíveis para nós, mas é uma casa que eu costumo dizer, é uma casa que não fecha, é uma casa que funciona 24/24, 365 dias por ano. Portanto, nunca são muitos. Portanto, nós temos sensivelmente, neste momento, ativos 30 voluntários, mas, de facto, precisamos de mais. Precisamos de mais pessoas, sem dúvida. Eu lá no site fui pesquisar também, fala lá das famílias voluntárias. O que é que são as famílias voluntárias e como é que podem colaborar no seu dia-a-dia? Nós temos dois projetos. Temos o projeto de famílias de apoio e o projeto de famílias voluntárias. Estes projetos, o primeiro surgiu há sensivelmente 6 anos, que na sequência de nós avaliarmos que tínhamos meninas que não tinham suporte familiar nenhum, achámos que seria positivo para elas ter alguém de referência com um contexto familiar saudável em que elas pudessem estar inseridas e desta forma perceber que o contexto familiar delas, por algum motivo, correu menos bem, mas que há famílias funcionais e que elas, um dia mais tarde, que saiam da instituição, podem ter uma família funcional. Portanto, as famílias de apoio levam as crianças aos jovens em períodos de férias, participam ativamente, por exemplo, em situações dos escoteiros. Estou-me a lembrar, temos meninas a frequentar os escoteiros e, portanto, há atividades em que já as famílias estão presentes. Há uma consulta, numa situação ou outra, também já aconteceu acompanharem a criança na consulta e acompanham, sobretudo, o dia-a-dia delas. Portanto, há contactos telefónicos regulares entre a equipa técnica com as famílias, vai-se trocando o feedback. As crianças vão de 15 em 15 dias, então, passar o fim de semana completo com a família e, desta forma, proporcionam, para além de realmente um contexto diferente, elas entenderem que realmente é possível. É um bocadinho ajudar a acreditar que é possível ter uma família. E estas famílias têm vindo a constituir, sem dúvida, uma mais-valia. Acabam por ter as pessoas de referência, muitas vezes, destas crianças. Transmitem-lhes, às vezes, coisas que com os técnicos têm por vezes alguma retração e realmente com elas, eu tive uma jovem que eu lhe perguntei, querida, então e como é que tu vês a tua família de apoio, como é que tu falas com neste caso era a senhora, e ela disse-me, Sónia, então fala aquelas coisas que se fala entre mãe e filha. E eu acho que isto diz muito, portanto diz que realmente elas conseguem ver a proximidade, elas conseguem ser genuínas, não precisam, elas às vezes têm aqui um bocado de dificuldade porque são muitas e às vezes põem uma capa entre elas, não é, para se mostrarem mais forte. Ali não, eu acho que ali é o genuíno, portanto elas são elas próprias e sentem sobretudo amadas e acarinhadas e protegidas. É muito importante elas sentirem-se assim depois com essas famílias. Assim, doutora, nesta altura, consegue-me definir quantas famílias acolhem assim os jovens? Nós temos a funcionar neste momento 5 famílias de apoio. Para além realmente deste projeto de famílias de apoio, temos o das famílias voluntárias, que funciona noutros moldes. Portanto, aqui nas famílias voluntárias as pessoas levam uma criança ou jovem no decorrer do dia de domingo. Portanto, pedimos que venham de manhã, às 9 da manhã, e que por volta das 19 horas as entreguem. Aqui nunca é sempre a mesma criança.
Portanto, um domingo podem levar a Isabel, no outro dia podem levar a Karina, portanto, nunca é sempre a mesma criança. E porquê? Porque nós não pretendemos, com este segundo projeto, que de facto se crie aqui uma vinculação segura. Portanto, são meninas que nós ainda não sabemos muito bem qual vai ser o projeto de vida delas e, portanto, não queremos que se criem grandes laços. Queremos sim que elas passem um domingo agradável, diferente, que observem o contexto familiar também, mas é um caráter completamente diferente das famílias de apoio, porque de facto aqui nós não sabemos qual é o caminho que elas vão ter no futuro e não queremos que haja aqui uma grande ligação a nível dos afetos. Claro que às vezes é difícil, porque as pessoas, inevitavelmente, que é muito complicado o levar, o trazer sobretudo, não é? Muitas delas ao final do dia acabam por dizer, não me deixes, leva-me já. Não é que não gostem da instituição, claro que sim, algumas gostam, outras não, mas de facto é tão bom estar ali naquele aconchego, naquele conforto, ter alguém só para elas. Às vezes as pessoas também me dizem, olha, mas elas ficam todo o dia às vezes a ver televisão, eu assim, fantástico. Já viu o quê? Estas meninas estão sempre em contexto de grupo, estas meninas não veem televisão sozinhas, estas meninas não estão sozinhas. Portanto, ter um comando na mão para poder ver o programa que elas querem, isto é fantástico. Pode parecer um bocadinho superficial, agora vão para casa para ver televisão. Claro que não estão todo o dia ali, não é? Mas de facto conseguem ter um espaço só para elas. Apesar de nós tentarmos que elas tenham um espaço mais individualizado possível, é sempre partilhado, não é? Os quartos não são individuais, são triplos, o que já é fantástico, de facto. Antigamente eram camaradas, mas portanto há aqui uma falta, não é, de ter aquele bocadinho só para elas, o ter alguém, uma família só para elas, o ter, não é? Portanto, e quando essas crianças continuam a falar naquela pessoa que as levou naquele domingo? Elas falam imenso, elas vêm, a segunda-feira vêm logo dizer, Sónia, olha, correu tão bem, quero voltar a ir, não é? Assim como a sexta-feira elas perguntam-me de facto quem é que vai sair, e a mim, e o que eu digo, eu quero crer que estes projetos são bons, mas de facto corta-me também o coração de ter que dizer, tu este domingo não vais sair, vai sair a outra menina. Portanto, não temos de facto famílias suficientes que nos possibilitem todos os domingos ter todas as meninas a sair. Todas as meninas que estão inseridas neste projeto. Não. Portanto, não temos. E de facto fico contente por quem sai, mas não deixo de ficar triste de ter que dizer tu não vais. Porque de facto elas estão sempre desejosas por sair. Uhum. Como é que as pessoas podem contactar a Casa Mãe do Gradil então para levar essa criança? Provavelmente, pois também tem também uma inscrição e tem os vossos procedimentos, mas como é que podem contactar e para saber primeiro as responsabilidades que têm, não é? E depois pensar e também analisarem a situação para um dia também serem uma das famílias. Os procedimentos são muito parecidos com a integração de voluntários. Portanto, nós solicitamos, há sempre um contacto prévio, há a marcação de um atendimento, que por norma é comigo, há posteriormente a aplicação de um teste de personalidade feito pela nossa psicóloga, a posteriori há uma visita domiciliária e se de facto tiver tudo ok, inicia-se então o processo. Portanto, é uma coisa simples, não é necessário... Mas é necessário ser casal? Não, de maneira nenhuma. Portanto, nós temos famílias monoparentais, portanto, pode ser casal, família monoparental, nós a esse nível não. Os nossos requisitos de facto é que sejam pessoas com mais de 25 anos. Pronto, é o nosso requisito de base. Tudo o resto, não.
Continuamos então com a Casa Mãe do Gradil, que hoje está na Oasis FM para nos contar este projeto, e vamos então também conhecer um pouco de outro projeto, o que são os retiros e encontros na Casa Mãe do Gradil. Gostava que me falassem um pouco também, Dona Antonieta. Então, este projeto surgiu da necessidade de mantermos as antigas instalações funcionais. Quando nós nos mudámos para as atuais instalações, sempre que eu vinha cá acima à casa antiga, verificava que havia mais qualquer coisa que se estava a degradar. Aliado a este facto, apercebemos-nos também da dificuldade que é para os grupos de escuteiros, para os grupos de catequese, grupos de jovens, comunidades neocatecumenais que queiram fazer os seus convívios mensais, de terem um espaço a um preço módico, simbólico, onde pudessem realizar estas atividades. E então, se bem o pensámos, melhor o fizemos. Arranjámos a casa, equipámos e assim servimos os grupos que necessitam e, por outro lado, também angariamos, é também um modo de angariarmos alguns fundos que permitam manter a casa. A casa está muito bonita. O jardim está muito agradável, está muito bonito, por dentro está completamente equipada, e prestamos um serviço também a quem precisa e por outro lado também recebemos visitas e damos a conhecer também o nosso trabalho. Muitos visitantes então nesta altura de final de ano? Sim, já temos, portanto, a casa reservada até ao final de dezembro. A Casa Mãe do Gradil recebe alguns apoios de algumas instituições. Quais são os apoios que a Casa Mãe do Gradil recebe? Portanto, nós recebemos as comparticipações mensais, a comparticipação mensal do Instituto de Segurança Social. Temos depois alguns parceiros, como o Banco Alimentar, a Entreajuda, o Banco de Bens Doados, outras instituições que partilham connosco, porque estando nós na área da solidariedade, é uma coisa que nos conforta muito, é ver, portanto, o bom relacionamento que temos com as outras instituições que nos rodeiam, com a Junta de Freguesia do Gradil, a Casa do Povo do Gradil, outras instituições que limítrofes aqui assim, em que partilhamos. Às vezes não temos hortaliça, ligamos para outra instituição, olha, eu tenho aqui esse hortaliça, então está bem, vou já mandar. Outras vezes temos pão a mais ou bolos a mais, olha, telefonamos e partilhamos uns com os outros e é uma ajuda grande. Depois temos as empresas, os nossos stakeholders, que são realmente o nosso grande suporte. Temos neste momento, recebemos bolos diariamente de uma pastelaria que nos dá aqui assim na Malveira, o Intermarché, que nos ajuda também, sei lá, é impossível citar todas as empresas, todas as pessoas que nos ajudam, as consultas médicas, de médicos que nos assistem as crianças e as jovens em todas as especialidades, gratuitamente. Embora neste momento temos algumas lacunas neste aspecto, que precisávamos realmente de um pediatra, de um ginecologista, que nos desse assistência, de um médico de pedropsiquiatria, que nos desse mais assistência, porque algumas consultas destas temos que ir a Lisboa, também gratuitamente, mas para nós a deslocação é sempre difícil. E pode ser que hoje é sábado, esta manhã de sábado,
algum destes clínicos esteja a ouvir a Rádio Oásis, tenha bom gosto de estar a ouvir a Rádio Oásis e se desperta, mas estamos nesta época de Natal, do Advento, em que estamos mais despertos para estes assuntos e que telefonem para nós. Era muito bom. Seria um bom presente também de Natal. Um bom presente de Natal, sem dúvida. Continuamos a conversa então com a Casa-Mãe do Gradil. Já sabemos há alguns projetos, mas continuamos sempre com mais projetos. Que projetos é que tem em mãos nesta altura, doutora Sónia? Olha, neste momento estamos em fase de implementação do sistema da qualidade. Portanto, tentamos ao máximo prestar um bom serviço, tanto às nossas utentes do Lar de Infância e Juventude, como do Serviço de Apoio Domiciliário. Portanto, nós temos a Casa-Mãe, não é só as meninas. Às vezes as pessoas associam de facto só às crianças e às jovens, mas também prestamos apoio de facto a idosos. Portanto, o grande projeto a curto prazo, e temos praticamente tudo finalizado, é de facto a implementação desse sistema, que a Dona Antonieta é responsável, e que de facto este ano tem sido muito dedicado a ele. E de facto ele assim o exige também. Projetos futuros, olha, pensamos também muito aqui a nível da saúde mental para os jovens. Portanto, não há em Portugal, ou melhor, não há, se calhar há poucos equipamentos direcionados para a saúde mental de jovens, portanto, adolescentes e jovens. Já temos pensado em criar aqui uma casa de facto direcionada para esta população, mas isto implica de facto muita coisa e este não é todo o momento ideal, se calhar, para implementar. Mas é um sonho que nós temos e que de facto queremos tentar levá-lo para a frente a médio prazo. Este cuidado aos idosos, quantas famílias é que agora vocês também estão a ajudar com o vosso serviço, não é? Sim, temos 25 utentes no Serviço de Apoio Domiciliário. Portanto, são pessoas idosas, muitas delas dependentes a nível físico, portanto, precisam de cuidados de higiene pessoais diários, algumas várias vezes ao dia, e de facto temos 2 equipas que se trabalham no terreno de segunda a sexta-feira na prestação destes cuidados. Para além da higiene pessoal, temos também o serviço de alimentação. Portanto, há muitos idosos que têm apenas este serviço e é um serviço que de facto auxilia imenso, porque assim não têm que pegar num fogão, não têm que ligar, portanto ajuda imenso a esse nível dos perigos que de facto dentro de casa existem. Temos também a higiene pessoal, a higiene habitacional, portanto também prestamos a higiene das habitações, fazemos o acompanhamento a consultas e exames, que às vezes são os serviços até mais solicitados, porque eles sozinhos têm dificuldade em deslocar-se, e temos o tratamento de roupas, que fazemos na instituição também, portanto procedemos ao levante das roupas e posteriormente à entrega. Doutora Sónia, esse serviço é uma mais-valia, mas caridoso ao receber uma assistente, se é assim que se pode chamar, é uma mão amiga, aquelas palavras que às vezes eles durante todo o dia não recebem, o bom dia, o boa tarde. Hoje o senhor fulano tal está muito bonito, é sempre um miminho que vão recebendo. Eu costumo dizer que o mais importante às vezes não é a prestação destes serviços, é o calor humano. Portanto, há muita falta de calor humano. Muitos dos nossos idosos são idosos sozinhos, sem famílias, sem apoio nenhum de retaguarda e muitas vezes, como disse, são os funcionários que vão a casa as únicas pessoas que eles veem naquele dia. E, portanto, é importantíssimo como é que o senhor está, como é que se sente, precisa de alguma coisa. Portanto, isto para eles, muitas vezes, é muito superior ao serviço que nós vamos prestar. Portanto, e eu sinto que há uma grande cumplicidade entre eles e as funcionárias, todas nós. Portanto, há já uma vontade também que rapidamente se cria, porque elas também todas as funcionárias já estão no serviço há muito tempo e, portanto, também, e têm vindo a usufruir de formação também, para poderem aprender a lidar melhor com esta população. E, de facto, eu sinto que se não fôssemos nós realmente a prestar este tipo de apoio, de facto, estavam completamente isolados. Felizmente, isso é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Diga.
Eu gostava de frisar também, se a doutora Sónia me permite, que este apoio à família, muitas vezes pensamos que este apoio à família, Sónia, é apenas às pessoas da terceira idade, mas não. Sim, Nós neste momento estamos a prestar apoio a alguns utentes / clientes que não são tão idosos assim, mas que têm outro tipo de problemática, como a doença de Parkinson. Portanto, mesmo às vezes as famílias... Sim, associam um serviço só para idosos e de facto isso não acontece. A partir do momento que há uma limitação, na maior parte das vezes é de facto uma limitação física, nós podemos intervir. E portanto nós temos de facto 2 utentes nesta situação. De facto, uma pessoa foi vítima de AVC, portanto está de facto está imobilizada e temos uma situação de um utente com Parkinson. Portanto, não é só realmente para idosos. Não. E como é que podem contactar? É só ligar ou têm que fazer outro procedimento para este serviço? Para terem acesso? Não, basta de facto, numa primeira fase, entrar em contacto connosco. A posteriori é de facto feita uma avaliação e começamos a prestar o serviço. Portanto, criamos um plano. A Casa Mãe do Gradil não é só para crianças, não é só para idosos, mas já tem o outro serviço também para quem necessita. Pronto, para quem necessita, se de facto também não houver, e não há, portanto, não há aqui nas zonas mais próximas do Gradil, uma instituição mais direcionada para esta faixa etária com estes problemas. E estamos na altura do Natal e estamos na altura da venda de Natal para ajudar a Casa Mãe do Gradil com todos estes projetos em mãos e outros ainda em manga, mas pronto. Vamos falar desta venda de Natal que já arrancou da melhor forma, com um novo espaço, mas melhor que ninguém a Dona Antonieta para nos falar, porque todos os anos a Dona Antonieta liga para a Oasis FM e fala-nos deste bom projeto, deste bonito projeto que é a venda de Natal. Agora, conseguiu algo mais? Foi este ano. Nós, ao longo do ano, há pouco a Raquel perguntava-nos que tipo de apoios nós tínhamos. E depois, às vezes, nós lembramos assim só das grandes coisas e podemos cair no risco de nos esquecermos do pouco que se ao pouco formos somando um pouco, acaba por dar uma coisa grande. E quase todos os dias, eu creio que raro é o dia que não nos tocam ao portão. Tocam ao portão e pessoas que muitas vezes nós não chegamos a ver, Raquel, porque tocam ao portão e nós dizemos, faz favor de dizer, olha, eu venho entregar umas coisas. E entram, olha, quero subir, digo o nome, não vale a pena, eu venho só deixar e vou-me embora. E deixam um saco 2, 3, 4, 5, com roupa, com louças, às vezes são filhos que os pais, que a mãe faleceu, que os pais faleceram e que vão entregar, olha, isto era da minha mãe e eu não preciso e venho entregar à Casa-Mãe. A Casa-Mãe vai guardando não no sentido de guardar, de arrecadar, porque nós temos uma filosofia que aprendemos também da nossa vivência em igreja e da nossa fé, que é dando que se recebe e que o Senhor Deus nos dá 100 por 1. E então, quando vai alguém, nos toca à porta também no sentido inverso, a pedir, ou que nos telefona com necessidades, nós abrimos a casa e partilhamos do que temos, desde mobílias, a roupa, a loiça, a eletrodomésticos, mas cá está, recebemos sempre mais do que damos. E então, nesta altura do ano, e o que está a acontecer com esta venda de Natal e o que tem acontecido com as outras é isso. Vendemos e damos, portanto estamos a vender a preços simbólicos, creio que o artigo mais caro que temos na loja é 10 euros. Estamos a vender a preços simbólicos aquilo que na verdade nos deram de graça e com este dinheiro
Por acaso, eu achei interessante porque as meninas e as nossas auxiliares da ação educativa fizeram uns cartazes para colocar na loja. E um dos cartazes, eu cheguei à sala de atividades e dizia venda solidária. Eu disse, Lili, não é venda solidária, é venda de Natal. Então está bem, vou já fazer a dizer venda de Natal. E ela lá fez. E colocámos os dois. Mas eu estava a olhar e pensei, mas faz todo o sentido, porque isto na verdade é uma venda solidária, porque umas calças de ganga novas a estrear por 2,5€, se não fosse solidário não iríamos vender a 2,5€. Uns camisolas de adulto a 3,5€, se não fosse solidária iríamos vender muito mais. Nós abrimos assim no sábado, dia 26, à tarde, e estamos muito felizes porque abrimos em Vila Franca do Rosário, numa loja que estava para alugar, que nem conhecemos pessoalmente o proprietário da loja, nem conheço pessoalmente o senhor que me atendeu o telefone, e que conforme nós pedimos a loja disse logo, sim senhor, amanhã venham buscar a chave. Para estas pessoas, a gratidão muito grande da Casa Mãe do Gradil, porque nos deram uma oportunidade também de estar ali em Vila Franca do Rosário, num espaço grande, que as pessoas já nos dizem que é pequeno, a colocar aquilo que temos. E está aberto, quais são os dias que está aberto agora neste mês de dezembro? Olha, Raquel, como o espaço, e estamos a trabalhar também com voluntários de Vila Franca do Rosário. Isso é muito agradável. Pois é, porque as pessoas vão lá ter connosco, têm estado connosco, têm-nos ajudado, e estamos abertos a partir das 4 das 16 às 19, sensivelmente, de segunda à sexta, aos feriados das 10, aos feriados sábados e domingos das 10 às 19. A nossa intenção é estarmos abertos até ao dia 23 de dezembro. Vou abrir aqui um parênteses. Se tivermos artigos para vender. Portanto, se por acaso tem em sua casa aquele bibelô que já está cansado de ver, ou aquele bordado que até já não faz muito sentido, e se nos quiser oferecer, nós vamos vendê-lo e vai ajudar a Casa Mãe do Gradil. A Casa Mãe do Gradil, que todos os dinheiros que vão entrando agora será para a pintura, não é? É para a pintura. E não só, não? E não só. Portanto, neste momento temos uma fatura de 2.000, não chega a 2.200 euros de tinta para pagar. Temos para o pintor cerca de 10.000, 12.000 euros também, que é o orçamentado. Portanto, só para a pintura são 15.000 euros. Por isso, sensivelmente. A venda de Natal tem que... É assim uma gota de água no oceano, vai ajudar. Que estas gotas todas juntas. Uhum. Já me falou dos artigos que podemos encontrar, das pequenas ofertas até 10 euros que as pessoas podem adquirir então nesta loja que fica em Vila Franca do Rosário. Quem passar em Vila Franca do Rosário encontra logo a loja? Portanto, a nossa venda fica na avenida se é assim que se pode chamar avenida, não sei, se calhar será um nome muito pomposo, na rua que atravessa o centro de Vila Franca do Rosário, antes de chegar ao Coreto, na antiga, onde funcionava até há bem pouco tempo o cabeleireiro da Sónia. Creio que assim que poderá estar localizados. Melhor localizados. Raquel, se me permitisse, eu fazia um reparo, porque pode ser que às vezes os nossos ouvintes pensem assim, mas então a Casa Mãe do Gradil pede brinquedos para o Natal e pede roupa e agora estão a fazer uma venda de Natal em que vamos lá e vemos brinquedos e vemos roupa de criança e sapatos de criança. Nós gostávamos de dizer que, como a doutora Sónia já referiu no decorrer da entrevista, nós neste momento temos crianças a partir dos 7 anos e a maior faixa é de adolescentes. Portanto, isto que nós estamos a disponibilizar são aqueles artigos que nós temos, mas que não servem tanto às necessidades das nossas crianças e jovens. Porque primeiro está realmente, nunca vendemos nada que faça falta à casa. Portanto, os nossos ouvintes
podem ficar descansados que tudo o que nos dão e que se adequa à faixa etária delas, primeiro é tudo delas e é para elas. Realmente o que se não se adequa, aí é que procuramos, na verdade, então valorizar. São as vendas de Natal, então, que decorrem em Vila Franca do Rosário, feriados, fins de semana, dias de semana. Podem encontrar, então, este espaço para adquirir também as vossas ofertas de Natal e, assim, ajudam a Casa Mãe do Gradil. Eu ia pedir que me deixassem os contactos da Casa Mãe do Gradil para quem queira doar alguma coisa que já não necessite ou para também fazer algum pedido à Casa Mãe do Gradil, quem sabe, alguém que não esteja bem e que precise de ajuda. Quais são os contactos? Portanto, nós temos o contacto telefónico, que é o 261 961 232, e depois temos também o nosso e-mail, que tem vindo a ser cada vez mais recorrente, que é casamãe-gradil@mail.telepac.pt. Não estejam então com problemas. Se precisarem de ajuda, já sabem que a Casa Mãe do Gradil está sempre à disposição. Do outro lado, há sempre uma voz amiga de solidariedade. Eu agora vou fazer uma pergunta mais difícil. Não sei se vai para a doutora Sónia, se vai para a dona Antonieta. É o presente ideal para este Natal para a Casa Mãe do Gradil? A doutora Sónia diz que é para a dona Antonieta. Estas perguntas são sempre mais difíceis. Passam sempre um bocadinho o presente ideal para os vice-presidentes, presidentes. É sempre. A batata quente fica sempre para... Não, sabe, Raquel, nós por acaso uma coisa que eu como desde que estou na Casa Mãe do Gradil, que para mim tem sido uma graça muito grande, é experimentar a comunhão que tem existido entre, e não estou a dizer isto para ser simpática, é o que eu sinto no fundo do meu coração, é a comunhão que tem existido entre a direção e a equipa técnica. Portanto, tem sido um crescimento mútuo, um trabalhar em conjunto, que eu acho que também que é o que tem feito da Casa Mãe do Gradil o que ela é hoje e o que esperamos que seja no futuro. Cada vez melhor, e por isso também estamos nesta qualidade. O presente ideal para a Casa Mãe do Gradil, doutora Sónia? Em relação às crianças, pois, exatamente. De facto, era bom que nós conseguíssemos angariar mais famílias voluntárias. As que temos, como eu disse há pouco, não são realmente suficientes. Há sempre meninas que ficam por sair e, de facto, se nós tivéssemos mais famílias, iria proporcionar que talvez todos os domingos, ou quase todos, elas conseguissem sair. Portanto, era sem dúvida uma mais-valia para as nossas crianças jovens. Para além disto, as madrinhas para domingo. Nós temos também este projeto das madrinhas, porque a Casa Mãe ao domingo trabalha com uma funcionária e o resto das colaboradoras são voluntárias. E temos voluntárias que já estão connosco desde 2003. Nós precisamos muito de senhoras que fiquem numa das casas com 10, 7, 8 crianças, conforme as que saem de fim de semana, ao domingo. Que as leve à missa, que faça o almoço com elas, que veja televisão, que converse com elas, e às 19 horas entra a funcionária de serviço e a voluntária vai para casa. Precisamos muito de voluntários. Aos voluntários, aos nossos ouvintes e a todas as pessoas que nos estejam a ouvir, que às vezes pensamos que isto de ser voluntário é que eu vou fazer uma coisa tão boa, eu vou ser um anjo, eu vou ser recebida de braços abertos. Não é para vos desanimar, mas é que é mesmo assim. Às vezes as voluntárias chegam lá para dar explicação e saem de lá frustradas porque elas não querem. Mas o
que é gratificante é ver que a voluntária na semana seguinte está lá e chega com o mesmo sorriso da semana anterior, apesar da frustração. Por isso, se tem amor para dar, se consegue resistir à frustração de às vezes dizer: olha, mas tu não mandas em mim porque não és minha mãe. Mas porque às vezes aquela criança não está menos bem. E porque se calhar ela queria estar nos braços da mãe, mas não está na casa-mãe do Gradil. Telefone-nos 261-961-232, peça para falar com alguém da equipa técnica e vai dar este ano não, mas quem sabe em 2012 um Natal diferente a alguma das nossas crianças e jovens. E sempre que se vê uma criança sorrir, já é um bom presente. Ótimo. Pode ser é que não consiga no primeiro dia imediato. voluntária. Segundo, mas depois se calhar até vai conseguir conquistar o coração daquela criança. E depois, o mais difícil será depois, não é? Sem dúvida. Continuamos com a Casa-Mãe do Gradil, com a doutora Sónia, da equipa técnica, e também com a dona Antonieta, da direção e vice-presidente. E agora mais uma pergunta, não sei se é fácil, se é difícil, costuma ser das perguntas mais difíceis. Sonho que gostassem ver realizado mesmo para a Casa-Mãe do Gradil, um sonho que ainda esteja dentro daquela caixinha que nós às vezes recebemos como presente, mas está escondido e nós ainda não sabemos bem aquele sonho que lá vem dentro, mas depois ao abrir era mesmo aquilo que nós pretendíamos. Eu não sei se os nossos ouvintes e se a doutora Sónia vão gostar deste sonho, mas que é um sonho que eu acalento e que creio que desde que eu estou na direção a que nós acalentamos. A doutora Sónia já se está a rir, acho que ela já sabe qual é. Eu tenho um sonho, como dizia o Martin Luther King, que era ver sair uma jovem vestida de noiva da Casa-Mãe do Gradil pelo nosso braço para o altar, que tivesse encontrado o amor e que fosse feliz. Elas têm saído, eu já estou há 11 anos da Casa-Mãe do Gradil, muitas têm saído para se casar, mas não saem e depois é que se casam mas que sair de lá para casar. Eu tenho esse sonho. Vamos esperar que se realize então. Outro sonho mais prático. Pois, a nível da instituição, não é? A nível da instituição, eu acho que realmente se nós conseguíssemos criar um equipamento, eu falei há pouco, realmente de saúde mental, com uma equipa especializada, portanto médicos e enfermeiros, eu acho que era de facto uma mais-valia para a instituição e para as crianças e jovens que acolhemos. Estamos na reta final da nossa conversa. Parece que começamos há pouco e tínhamos aqui tantas conversas para continuar da Casa-Mãe do Gradil, porque há sempre aquele projeto que ainda não falamos, e aquele, mas a hora está a passar e desde já quero deixar os últimos minutos para também as responsáveis da Casa-Mãe falar daquilo que eu ainda não falei durante estes minutos de conversa, mas quero agradecer a vossa presença aqui neste dia 3 de dezembro, um dia muito especial para mim, porque sou mãe, e também neste dia tenho um filho que completa uma bonita idade de 18 anos, e todas as mães sentem, como a dona Antonieta dizia há pouco, todas as mães sentem sempre algo, e elas são mães todos os dias. São mães de crianças que muitas vezes se voltam para elas e dizem: tu não és minha mãe, não mandas. Pronto, esta frase é ouvida muitas vezes durante os 5 dias da semana e os 365 dias do ano. São vezes. Mas é naquela casa que elas podem ser alguém e conseguir vencer uma etapa da vida que foi menos positiva para elas, e foram até lá
e são elas as técnicas, a Dona Antonieta como diretora também daquela instituição, que consegue levar aquela criança a um rumo de vida, esperemos nós. Da minha parte, muito obrigada pela vossa presença. Os microfones são vossos nesta altura para dizer as últimas palavras. Pronto, nós queremos também agradecer imenso à Raquel e ao vosso convite por estar aqui convosco. Queremos desejar um grande bem-aja a todos os que nos estão a ouvir e muitos em especial realmente para os nossos voluntários, para os nossos funcionários, porque sem dúvida há muita dedicação e empenho no trabalho que é efetuado no nosso dia-a-dia. Bem-aja a todos. Da minha parte, faço minhas as palavras da doutora Sónia. Um obrigado muito grande à Rádio Oásis, à Raquel Marques. Um obrigado muito grande a todos os nossos benfeitores, aos voluntários, aos nossos funcionários, e para todos um santo Natal e um ano novo cheio de esperança. Depois do inverno vem sempre a primavera e depois da morte vem a vida. Por isso andamos todos tão tristes, mas precisamos de um sorriso. Precisamos, e a Casa Mãe do Gradil é isso que nos ensina todos os dias, que vale a pena e que depois de um dia menos bom vem outro em que tudo corre bem. E é isso que faz com que todos os dias nos dirijamos ao Gradil com uma vontade enorme de começar de novo e de fazer sempre mais e melhor. Também para si que nos escuta hoje, neste dia, tudo de bom e que sorria. Beijinho. Um beijinho também para ambas. Estivemos em estúdio então com a doutora Sónia Ferreira e com a Dona Antonieta Pina, da Casa Mãe do Gradil, elas que estiveram ao longo desta hora connosco aqui na Rádio Oásis. Já sabe, para a semana um novo convidado, uma nova conversa. Marcamos encontro aqui na Oásis FM. Já a seguir, Teresa Cláudio, para ficar consigo na hora de almoço. Para todos, também desejo neste mês de dezembro festas felizes.